Graça e paz, irmãos. Amém. Quero saudar a todos com a graça de Jesus e que nesta noite a palavra do Senhor fale ao seu coração. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham pela internet, que a graça do nosso Senhor Jesus também possa estar alcançando a essas vidas que hoje nos acompanham. Antes de começar e fazer a leitura inicial, eu queria cantar só o coro de um hino que nós conhecemos. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Vamos cantar esse cântico a meia voz e que a palavra do Senhor, que é o momento central desse culto, fale com você nesta noite. Amém? Amém. Vamos cantar? Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Novamente. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Guarde isso no seu coração. E que a palavra de Deus nesta noite fale com você. Amém? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pedir para que o nosso irmão Valdir ore a Deus, pedindo as bênçãos de Deus e que faça uma oração de adoração ao Senhor.
Senhor nos concede, ó Deus, e viemos aqui para te adorar, meu Pai. Amém, Só Tu és Senhor. Deus, Tu é o único Deus vivo, verdadeiro, Senhor dos senhores, acima de todas as coisas, meu Pai. Amém. Queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, dedicar as nossas vidas somente a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, foi o Senhor quem nos escolheu, entregando o Teu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso ao Teu reino eterno, meu Pai. Amém, Jesus. Oramos, Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a congregação para que façamos e entoemos o hino de número 135, Mais de Cristo. A nossa irmã Thier e a nossa nova organista, Amanda, vai estar também acompanhando este cântico, este hino. Ao som do órgão, vou pedir para que do piano, que os irmãos fiquem de pé, e ela vai tocar a última estrofe, para que a gente cante no andamento este hino. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua capítulo 58, faremos essa leitura dos versículos 1 a 7. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos dos versículos pares. Profeta Isaías, capítulo 58, dos versículos 1 ao 7. Vamos lá? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós, e tu não te atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não a levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho inimigo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do mal. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma,
Incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, e soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Nós vamos orar agora pedindo a Deus para que Ele nos perdoe. Aqui é uma repreensão que o profeta está fazendo àqueles nossos irmãos. E nessa hora que estamos prestando esse culto ao Senhor, nós também precisamos ter consciência do que somos, do que fazemos e o que é que estamos transgredindo na lei do Senhor. Então eu vou orar e pedir para que Deus aceite a nossa adoração nessa noite, para que o nosso louvor, que essa adoração alcance aos céus, para que Ele nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Pai Celestial, lemos na Tua Palavra a repreensão que o Senhor faz e está fazendo com o Teu povo. Por isso, Pai, nós agora como igreja, como aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe dos nossos corações, do meu coração, tudo aquilo, Pai, que interrompe a nossa adoração ao Senhor. Sabemos que o pecado, Pai, nos separa do Senhor. Por isso, Senhor, venha com a Tua bênção, com a Tua graça, em nome de Jesus, para que possamos Te oferecer um culto agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda a maldade, toda a malícia, toda, Pai, as nossas mazelas que muitas vezes, Pai, fazemos. Isso, Pai, muitas vezes entristece o Teu Santo Espírito. Por isso, nesta noite, Pai, nós clamamos pelo Teu perdão, em nome de Jesus, para que possamos, Pai, mais uma vez, entender quão precioso foi Jesus ter morrido na cruz por nós. Por isso, Pai, nos abençoa e nos ajude, Pai, a seguirmos nesse caminho, a seguirmos, Pai, olhando só para Jesus. Amém. E esta oração eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Quero encerrar essa leitura lendo os versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem intensa. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém? Que Deus te abençoe, que a igreja pode sentar, e vamos agora para a oportunidade de eu corar o louvor das nações que estarão entoando o hino ao Senhor.
nós vamos ratificar isso que o coral acabou de cantar. Eu quero convidar você mesmo a sentado para terminarmos o texto de Isaías 58 e faremos a leitura todos juntos dos versículos 11 a 14. Isaías 58, dos versículos 11 a 14. Faremos todos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrarás, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar o grupo Hazaf Team para que já se posicione. E também os diáconos de plantão. Hoje é um dia especial, um culto de adoração ao Senhor, dia de consagração aos dízimos. Aqueles que nos visitam não fiquem constrangidos, porque isso é prática dos membros comungantes desta igreja. E se você também sentir a vontade, quiser ficar à vontade também para ofertar, que Deus te abençoe também nesta noite. Para quem não sabe, essa aqui é a segunda geração do Hazaf, não é? São os nossos meninos. Nós temos a Amanda, que já nos acompanhou ao piano com a avó, não é? E com a vovó, melhor dizendo, né? Dona Thier. E isso é bênção de Deus, não é? Isso muito engrandece, isso é para a honra do nosso Senhor. Esses meninos estão aqui dedicando as suas vidas ao Senhor. Não é? E os irmãos orem por eles, viu? Orem por eles, para as pessoas que cuidam, que também têm a responsabilidade de estar acompanhando, não só para ele, como também para o Hazaf da idade maior, né? Neltinho. Como de costume, os irmãos oficiais. Oh,
Pai, graças te damos por mais uma noite na tua presença, ó Pai. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus. Aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor continue cuidando também. Aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, abra uma porta de emprego. E sabemos que tu está no controle de todas as coisas, ó Pai. Não nos tem deixado faltar nada. Agradecemos e te bendizemos o teu nome. É que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu peço para que a gente se coloque em pé. Que o Senhor possa estar abençoando o culto que vamos ter. Que sua palavra grave em nossos corações e nós podemos nunca esquecer de Ti, Senhor. Abençoe todos que estão aqui, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Podem se acertar. É muito bom, né?
A gente vê essa meninada assim, nossa, o meu coração enche, fica muito cheio, grato a Deus. Saber que um dia eu também já fui menino assim, e já fiz coisas assim aqui nessa igreja, e outros irmãos que cresceram comigo, é muito bom. Isso é coisa, só o Senhor para nos proporcionar isso, né? Graças a Deus. E nós vamos ter um momento agora especial, nós estamos no mês de missões, não é? Como o pastor tinha anunciado, todos os domingos até o final do mês de agosto, nós teremos pessoas, irmãos nossos, que fazem um trabalho especial a nível de atendimento a pessoas, né? É um ministério também voltado à nossa coletividade. E nessa noite nós temos aqui o doutor Amorim, a doutora Maria, que estarão aqui uns 10 minutos, trazendo e falando um pouco do projeto Servir. Eu quero convidá-los que venham à frente. Veio uma equipe assim boa aqui também, né? Depois, com certeza, o doutor e a doutora vão estar apresentando as pessoas que os acompanham. Então, eu gostaria que eles viessem à frente agora para fazer assim, então, a apresentação um pouco do projeto Servir, que tem sido bênção também na nossa igreja. Já fizeram alguns projetos no João Ramalho, no Juta, e, se Deus quiser, sábado que vem estarão fazendo na comunidade de Utinga. Bem, boa noite, igreja. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Cristo. Meu nome é Benedito Amorim, sou um dos coordenadores do Projeto Servir, junto com a Maria Célia. Maria Célia vai começar apresentando, porque ela é a veterana e a fundadora do Projeto Servir há alguns anos atrás. Vai contar um pouquinho uma história, apresentar a equipe, e depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens, algumas fotos, uma amostra pequena do que a gente faz. Maria Célia. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, vocês podem ter uma ideia dos nossos desafios, o que quer que o Projeto Servir faz. O texto diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, anunciando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades das pessoas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Dirigiu-se então aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto tem um monte de verbo, eu nunca vi tanto verbo num texto tão curto. Mas tem 8 verbos aí que são o nosso desafio como Projeto Servir. Primeiro diz que Jesus percorria, ele percorria todas as cidades e povoados. Ele não escolhia uma cidade maior ou onde tivesse mais auditório. Ele tanto se dedicava a falar às multidões, como falar só com uma mulher, lá em João capítulo 4, com a mulher samaritana, ou só com Nicodemos à noite. Ele tinha paciência para visitar tanto lugares grandes como os pequenos. E diz lá que ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Pregar é diferente de ensinar. Pregar, você chega num púlpito aqui, de preferência com o microfone, né? E fala. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, ou quem não puder ouvir, não ouve. Agora, ensinar é diferente. Você pega poucas pessoas, ensina. Depois confere se elas aprenderam. Se elas não aprenderam, você ensina de novo. E Jesus tinha tanta paciência para ensinar que, mesmo depois de ressuscitado, ele ainda teve que ensinar tudo de novo para aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús, né, em Lucas 24. Então, Jesus ensinava e Jesus pregava, mas diz que Jesus também curava as doenças das pessoas. Mas tem mais, então eu já peguei aí 4 verbos. Ele percorria, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Mas lá diz também que ele via as multidões, e não era ver simplesmente olhar assim, mas ele via com um olhar de diagnóstico. Ele viu as pessoas e constatou que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
Então, ele viu, e isso levou a se compadecer delas. Então, ele viu as multidões e compadeceu-se delas. Mas não só isso, ele compartilhou também com os discípulos. Disse, olha, a fazenda aqui é muito grande, a colheita vai ser muito grande, mas está faltando gente para colher. Está faltando trabalhadores para a seara. Então, ele compartilha essa necessidade com os discípulos. E o 8º verbo, ele convoca os discípulos para oração. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse tem sido o nosso desafio nesses 14 anos de Projeto Servir. Nós começamos bem pequenininhos. Eu estava um dia no consultório do pastor Ricardo Gutierrez, com a boca meio aberta, assim, ele estava tratando de mim. E eu falei, escuta, a gente está indo muito para a Amazônia, que tal a gente ir para o Nordeste, a gente fazer um projeto nosso para ir para o Nordeste e evangelizar aqueles povoados. Ele falou, joia, vamos começar. E foi assim, ali do consultório a gente saiu, eu levei uma caixinha de medicamentos assim, e o pastor Ricardo levou uma caixinha de instrumental odontológico, que, por sinal, ele esqueceu no avião da Gol. E aí chegamos lá, numa cidade onde o missionário estava lá há 7 anos, e tinha 12 pessoas, entre adultos e crianças, frequentando lá, e ele fazendo um trabalho assim a pulso, se esforçando realmente, fazendo um bom trabalho, mas parece que não havia resultado na cidade. E nós ficamos uma semana lá tratando os doentes, e aí veio um menininho que tinha o palato superior grudado na mandíbula aqui, ó. E ele tinha um buraquinho aqui onde ele chupava com um canudinho, ele chupava caldo, sopa ou suco. E era isso, ele era pequenininho, tinha 8 anos, mas tinha tamanho de 4. E quando eu vi aquilo, eu levei para o pastor Ricardo. Ele é especialista nisso. E ele olhou e falou, olha, esse menino não vai viver até os 12 anos, ele vai morrer antes e vai morrer de desnutrição e de problema respiratório. E se vocês arranjarem a passagem, eu levo esse menino para minha casa e vou levá-lo para Bauru para ser operado. E o vereador lá arranjou passagem, e eles vieram para São Paulo, ficaram 4 meses na casa do pastor Ricardo. O menino foi operado e etc. Mas quando passou 8 meses, o pastor ligou. Diz, olha, eu queria saber se o pastor Ricardo pode vir aqui para batizar os 18 novos membros da igreja e também para pregar aqui, porque nós vai ter essa profissão de fé dos 18 e tem mais 18 na classe de discipulado. E a vila onde aquele menino mora, aquele menino que vocês operaram, está inteirinha dentro da igreja. Vocês imaginam como é que a gente se sentiu, né? Porque a gente fez uma viagem com 4 gatos pingados, era um médico, um dentista, um tocador de clarineta e uma estudante de 2º ano de medicina. E falou, nossa, o senhor honrou a nossa fé. A gente foi lá, uns gatos pingados, né? E o senhor nos abençoou tanto, né? E aí nós ficamos entusiasmados e começamos, aí não paramos mais. Atualmente, o projeto Servir, a gente não sabe quantas pessoas tem no projeto, porque nós trabalhamos com voluntários, pessoas que têm as suas profissões, mas que separam algum tempo para viajar conosco. A única pessoa que não trabalha sou eu. Eu passo o tempo administrando e buscando coisas e montando as viagens. O resto, todo esse pessoal aqui tem as suas profissões e trabalham, e a gente viaja para os lugares mais longínquos. Eu digo que nós somos especialistas não só em pobres, nós somos especialistas em miseráveis. E a gente não vai lá só para curar doentes e tratar dos dentes, porque se você trata o dente cairia novamente. O doutor Benedito é especialista em dor, ele cura a dor de cabeça do indivíduo, mas a cabeça vai doer de novo. Mas nós levamos também o pão da vida, nós levamos também a cura de Jesus, levamos o Evangelho de Jesus Cristo.
E, principalmente, o que a gente tem notado é que muitos estudantes que viajam conosco, eles, às vezes, estão parados na igreja, algumas igrejas não dão a mínima valor para o jovem que está lá na igreja, acha que ele tocou no louvor, já está muito bom, né? E aí eles começam a viajar conosco e eles começam a descobrir que discipulado é coisa séria e que comunicar o evangelho é coisa séria. E nós temos, então, um número muito grande de jovens que se convertem nas nossas viagens, jovens de igreja, e jovens também que esses trazem, que não são cristãos, mas que se tornam cristãos nas viagens. Então, nós não evangelizamos só as pessoas que nós atendemos, mas também os atendentes. E Deus tem nos honrado, tem nos abençoado. O doutor Benedito foi um presente que Deus nos deu em 2014. Ele começou a viajar conosco e nunca mais parou. O doutor Handerson começou a viajar conosco em maio de 2012 e nunca mais parou também. A Giovana é filha do Benê e também está junto. Paulo, desde quando que você está com a gente? O Paulo está desde 2015 com a gente. Então, hoje nós temos uma equipe bem maior. Vocês acham que está completo? Não está, não. Esse desafio aí de rogai ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua Seara, cada vez que vai ter um atendimento, eu fico diante de Deus e digo, Senhor, a Seara é grande e os obreiros são poucos, mas olha, obreiro médico e dentista é menos ainda, Senhor, por favor. Vai ter outra viagem, como é que eu faço? Não está aparecendo voluntários. E a gente tem chorado diante de Deus, pedindo que Deus mande mais voluntários, mais pessoas para nos ajudarem. Eu não vim aqui pedir dinheiro, não. Dinheiro Deus tem e Deus manda. Mas a gente precisa de gente. E Jesus reconheceu isso também, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E se você quer ser abençoado, quer receber bênção sobre bênção, seja um dos voluntários também. Não só para viajar com o Projeto Servir, mas para alcançar o seu vizinho aqui, alcançar o seu coleguinha de escola, alcançar o seu companheiro de faculdade, alcançar o seu companheiro de serviço. A seara é grande. E tem muito trabalhador que está fazendo o corpo mole aí. Então, o nosso desafio é que você esteja pronto para estar na colheita também, nessa lavoura do Senhor. O doutor Benedito vai mostrar um pouco do nosso trabalho agora, e que o Senhor nos abençoe. Bem, então vou mostrar um pouquinho dessa seara que foi alcançada pelo Projeto Servir. Só que isso é um grãozinho de areia no meio de um deserto imenso, né? Esse primeiro slide mostra algumas igrejas que são parceiras do Projeto Servir, né? E ONGs. Aqui o Projeto Servir, ele é um braço da ONG Aprisco, que está ali em cima à direita. A ONG Aprisco, o Edson veio aqui semana passada falar com vocês, apresentou. Então, nós somos um bracinho da ONG, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Batista da Lapa são duas igrejas muito parceiras do Projeto Servir e que ajudam a gente com material humano, material físico, né, para que a gente consiga alcançar mais e mais gente. E o Sal da Terra, que é do Ministério Sal da Terra, que é de lá do Nordeste, do Sertão, né? Então, o Projeto Servir, ele tem uma abrangência, né? Deixa eu ver se passa aqui, que não está passando. Passou. Passou e passou. Bem, o Projeto Servir, ele tem viajado vários... Acho que pode passar aí, né? Pronto. Então, aqui, ó, um mapa mostrando as missões que a gente já fez. No meu não está passando aqui direito. Desculpa a falha técnica. Acho que dá para passar aí, se quiser dar um play aí.
Então, aqui mostra em vermelho algumas que já foram, algumas missões que já a gente consegue atingir aqui no sertão, na Amazônia, né? Algumas missões indígenas no centro-oeste, várias missões aqui no sudeste, na região de São Paulo, muitas missões aqui na região da Grande São Paulo, né? Onde a gente tem trabalhado. E vou dar algumas amostras de algumas dessas áreas. Por exemplo, Ribeirinhos. Nos Ribeirinhos, a gente tem uma parceria com a Associação Pro Ribeirinho, da Ilha do Marajó, onde todo feriado de carnaval a gente viaja para lá, fica uns 10 dias e vai atender a população ribeirinha, ali na região da Bacia Amazônica, né? Onde a gente leva equipe de médico, dentista, enfermeiro, vacinação, das mais diversas áreas. A gente também já tem viajado através da Igreja Presbiteriana de Manaus, com o barco deles, né, em missões ali na região do Rio Amazonas, Rio Solimões. Né. Aqui mostra o atendimento que a gente faz de improviso dentro de igrejas, escolas, ali ao ar livre. Né. A gente acaba improvisando bem esses locais. A equipe que foi esse ano foi a maior equipe que a gente conseguiu levar para a Ilha do Marajó esse ano, contando com 10 profissionais que foram de diversas regiões aqui de São Paulo, do Sertão, de Brasília. E nessa viagem, em 5 dias, nós conseguimos falar de Jesus a 1.108 pessoas, em 5 dias. Então, é muito, muito trabalho. Né? E povo sertanejo. Né? A gente costuma fazer as missões no sertão nordestino, acompanhando o Ministério Sal da Terra, né? Onde tem 2 grandes eventos, que é o PES. O PES é o Programa de Evangelização do Sertão, que acaba indo vários missionários de todo o Brasil. Né? Esse ano foram 170 missionários, agora em julho, para o sertão pernambucano, né? Para o distrito de Curral Novo, né? Onde várias vidas foram alcançadas. Né? E a gente tem esse trabalho e pequenos trabalhos lá no sertão que ocorrem ao longo do ano. Devido ao crescimento da demanda, a gente conseguiu esse ano fundar o Projeto Servir Nordeste, que é uma base do Projeto Servir que fica lá em Garanhuns, para atender a demanda ali daquela região. E acompanha as equipes em incursões evangelísticas ali na região sertaneja. Né? Povos indígenas, onde em julho agora também houve o COMPLEI. COMPLEI é o Congresso COMPLEI Regional Norte. COMPLEI é uma sigla que é Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. E eles se reuniram lá na Bacia do Rio Negro, né, no estado do Amazonas, né, em São Gabriel da Cachoeira. A Maria Célia liderou uma equipe que foi para lá, com médico, dentista, estudantes, bastante estudantes que acompanham a gente nas viagens, né? E aí mostrando eles dentro do Fusca voador, na verdade é um aviãozinho de missionário que a gente fretou lá, uma missão do céu. Né? O atendimento, batismo ali. Maria Célia em atendimento, vestida a caráter. Né? Atendimento dentro das tendas. Aí vão índios de toda a região norte, da região ali próximo dos países vizinhos, né? Guiana, né? Venezuela. Nós temos também atendimento a refugiados. Né? Esses refugiados a gente tem atendido basicamente aqui na região de São Paulo, da Grande São Paulo. Então nós temos isso aqui, atendimentos que a gente fez esse ano lá no Glicério, com refugiados africanos. Esse de baixo foi lá no Bom Retiro, na IMOSP, né, que é a Igreja Oriental, onde nós atendemos refugiados africanos, haitianos, sírios. Além disso, atendemos a população de rua, ali local, prostitutas, viciados. Né? Então, conseguimos levar o Evangelho através do nosso trabalho a muita gente, em cada incursão dessas que a gente faz. Geralmente, a gente tem o apoio de equipes de evangelismo que acompanham a gente, que fazem a pregação, aplicam, conversam com cada um daqueles que são atendidos, né, e fazem a evangelização individualmente ou em grupo, além do atendimento que a gente faz, atendimento médico. Né? E agora, na próxima semana, a gente vai estar aqui junto com a Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, em uma ação missionária na favela dos ciganos, atendendo os haitianos, os refugiados haitianos, e que a igreja está plenamente convocada. E eu espero, com a graça de Deus, se possível,
colocar lá naquela primeira página como igreja parceira, a Igreja Presbiteriana do Parque das Nações. E a gente quer aproveitar e estender então o convite a vocês. Estão todos... o convite não é nosso, o convite é de Deus. E é um dever como cristão cada um atender. Então, não sou eu que estou convidando. Tá? Muito obrigado pelo espaço e vamos lá. A nossa seara é realmente imensa. A gente tem agora... nós crescemos, estamos levando o projeto Servir para fora do Brasil. Né? A gente tem o Servir Internacional, onde a gente já tem viagem programada para a África. Né? Tem uma parte da equipe que está indo em novembro para o Líbano. Né? E vamos indo. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe grandemente. Pedi para o irmão Ricardo Batista, o presbítero Ricardo Batista, e aqui orar por eles, por esse projeto. E foi o importante. Ele falou assim, espera brevemente que a Igreja do Parque das Nações esteja lá como parceiro. Irmão, o seu dízimo é muito importante para isso, viu? É muito importante. É para nós ajudarmos. Nós não podemos ir, mas nós podemos contribuir. Não é? As ofertas que são alçadas aqui para os missionários. Faça um propósito, um projeto na sua vida de estar abençoando essas vidas, porque isso é prazeroso fazermos isso. Não é? Então, são irmãos profissionais que poderiam estar nas suas respectivas clínicas, ganhando o seu dinheiro, mas estão aqui dedicando a sua vida ao Senhor. E nós temos, assim, a oportunidade de abençoá-los, tanto eles como os outros missionários que nós temos aqui como parceria. Então, coloque isso no seu coração como um propósito de Deus, né? Como propósito de Deus, para que isso seja bênção na sua vida também. E um pastor disse uma coisa para mim, eu conversando sobre essa questão, ele falou assim, Silvino, qual o problema que o irmão tem, que o crente tem, de devolver a coisa para o próprio dono? Não é? Qual o problema que o irmão tem? Falei, pastor, eu não sei. Então nós temos que pensar nisso. Você não está devolvendo para a igreja, você está devolvendo para o dono. E o dono é Deus. Que Deus abençoe a sua vida, para que a gente possa abençoar essas vidas e outros missionários também, que com certeza o Senhor vai abrir as portas para que nós possamos estar abençoando. Nosso irmão presbítero Ricardo vai estar orando. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem mandado, ó Pai, trabalhadores para a tua seara, Senhor. Como foi falado aqui, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aqui está uma porção, ó Pai, desses trabalhadores, desses servos do Senhor, que estão dispostos, ó Pai, a seguir, a caminhar, a ir adiante, ó Pai, aonde o Senhor ia enviá-los, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas. Cuida de cada um aqui, ó Pai, à frente da equipe também que está trabalhando neste projeto, ó Pai, tão grande. Que o Senhor esteja ali, ó, suprindo, ó Pai, de toda sorte de bênçãos, ó Pai, estejam cuidando dessas vidas, Senhor, dando sustento material e também o conforto espiritual, porque sabemos que muitas vezes esses irmãos estão longe de suas famílias, ó Pai. Supra, ó Pai, cada vida, esteja, ó Pai, revigorando, ó Pai, dando forças também para que esse projeto continue à frente e avante, ó Deus. E também, ó Pai, nós sabemos que a nossa igreja aqui, ó Pai, os membros, os irmãos aqui que estão aqui nesta noite, na nossa casa, ó Pai, de adoração, são pessoas que também querem te servir, querem te buscar, querem, ó Pai, adorar ao Senhor, ó Pai, através dos seus trabalhos, que eles possam estar movidos também por essa ação aqui social e também se juntar, ó Pai, a esses projetos, outros projetos sociais que a sua igreja tem. Obrigado a Deus por tudo, obrigado a Deus pelo testemunho aqui apresentado para nós, para a tua igreja aqui. Certamente saímos abençoados, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Nós não recebemos nenhum visitante pela primeira vez, exceto alguns irmãos que provavelmente estão aqui pela primeira vez. Acho que o doutor, acho que a filha do doutor está aqui à noite, a primeira vez, né, que você vem? Primeira vez, doutor, também a primeira vez à noite, não, né? Doutora, já veio? Então tá, fica de pé para os irmãos dar um abraço em vocês. A igreja, por favor,
Um abraço aqui nos irmãos, né? Benjamin está aí? Oi. Ah, não, mas à noite, Cleide. À noite, né, Cleide? Tá bom, mas nada custa dar um abraço. Eu já perguntei do Benjamin. Benjamin, vem aqui, Benjamin. Quem não conhece o Benjamin, vamos conhecer o Benjamin. Vem aqui rapidinho. Eu vou pedir também já de antemão que as crianças já venham para cá também. Nós vamos recepcionar o Benjamin. Olha que coisa linda. Menino, como você cresceu, moço. Quando eu fui lá visitar você, você estava todo com dor. Tudo bem, meu irmão? Graça e paz, tudo bom? Graça e paz, tudo bem? Para quem não conhece esse casal, eles vieram numa palestra que o Ricardo deu sobre empreendedorismo social, não foi? Isso aí, né? E ele esteve aqui conosco. Aí ele veio uns domingos, depois ela ficou gravidinha, o Benjamin nasceu. E quando eu fui lá, estava com uma dor de barriga danada, e a gente orou, e o Benjamin foi uma bênção de Deus, né? Vem aqui, garotada, fica aqui do lado, fica aqui, nós vamos deixar vocês no meio, ó. Vem aqui, turma. Isso aí, muito bom, olha que coisa boa. Antes de mais nada, nós vamos... Quem tem versículo? Boa. Quem mais? Legal, quem começa? Nicolas. Que coisa boa, Pode. Então vamos lá, diga lá. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Êxodo 23, né? Versículo 20, versículo 3. Boa, tá bom. Vem, Nicolas. Aleguei com o sério. Bom que o Senhor. Salmo 122, 1. Muito bom. Próximo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Boa. Você. Portanto, quer comais ou bebais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Muito bom. Quem mais? Só os rapazes hoje? Yes. Muito bom. Bacana, hein? Cuidado para não cair, Laura. Vem mais para cá. Vamos todos aqui ficar do lado do Benjamin. Vem aqui, meninas. Vem aqui. Vamos ficar aqui do lado do Benjamin, que nós vamos orar por ele, né? Coisa linda. Vamos fechar o olho e vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos porque um dia Jesus repreendeu os discípulos dizendo para que não embaraçassem as crianças para estarem ao lado de Jesus. Pai, conhecendo criança, e eu já fui criança, com certeza, muitos puxaram a roupa de Jesus, muitos talvez quisessem subir no colo de Jesus. Senhor, eu creio que foi uma grande revoada de crianças ao voto de Jesus. E nós te agradecemos por essas crianças que estão aqui nesta noite. Em especial pelo Benjamin. Pai, cuida desse menino, para que ele possa ser um homem de Deus. Abençoe seus pais, para que possam ter o temor do Senhor. E Benjamin possa ver na vida dos seus pais o temor ao Senhor. E isso redunde em bênçãos na vida dele. Pai, abençoe também essas crianças que terão o seu culto especial. Pai, em nome de Jesus, pedimos que Satanás não roube esta lição que eles vão ter sobre missões nesta noite. Fica conosco, abençoa também o presbítero Ricardo, que tem a incumbência de trazer a tua palavra nesta hora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, irmãos?
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que o Senhor nos abençoe nesta noite através da palavra, dos ensinos que nós encontramos nesta santa palavra. Vamos orar? Fecha seus olhos. Pai, que o Senhor possa comunicar neste momento suas verdades aos nossos corações, transformar as nossas vidas, trabalhar nas nossas mentes, no nosso coração, em tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor. E também se revelar a nós quem o Senhor é, e de forma a te cultuarmos, a te glorificarmos, da maneira como o Senhor merece, Pai. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós nesta hora, mas aceita o nosso culto, nosso serviço, nossa adoração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Um dia de emoções, né? Dia dos pais, ver minha filha aqui também. Ouvir o testemunho da irmã, da equipe aqui também, dessas bênçãos espalhadas. E hoje nós vamos continuar aqui falando sobre o Sermão do Monte. Abra sua Bíblia aí em Mateus 6, de 16 a 18. Mateus 6, de 16 a 18. Quando você abre, eu vou só fazer uma breve explicação aqui. Nós estamos falando, nessa série de pregações sobre o Sermão do Monte, e nós vamos meio que pular aqui a oração dominical que Jesus ensinou, que está no meio, está nesse contexto do Sermão do Monte, porque o nosso reverendo Amós já vem pregando sobre a oração dominical. Então, aos quintos domingos, quando ele tem a oportunidade de estar aqui, continuará a sua série também sobre a oração dominical. Mas nós vamos aqui concluir também um bloco, uma parte da ideia de Jesus, quando ele estava nos ensinando a dar esmolas, a orar e agora a jejuar. Mateus 6, de 16 a 18. Vamos ler juntos? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o texto que nós vamos tratar hoje aqui. Mas não é possível falar dele sem a gente agora lembrar das últimas duas pregações que nós tivemos aqui, porque essa primeira parte de Mateus 6, ela trata de algumas práticas da vida cristã. Na verdade, são 3 práticas, e que nós estamos chamando aqui de vivendo fora da caixa. É uma prática que não é a prática, não são práticas para serem feitas aqui dentro da igreja, mas é para ser feito lá no mundo. É como o cristão vive. E nós vimos lá, então, a primeira delas foi a prática acerca do próximo. Nós vimos como dar esmolas, como fazer bem ao próximo. Lembra? Uma mão não sabe o que a outra, não deve saber o que a outra está fazendo. A segunda prática é acerca de Deus. Olha só, prática em relação ao próximo, agora a prática em relação ao Senhor, que foi de orar, a última pregação que nós tivemos, de estar em contato, uma relação íntima, pessoal, secreta com o Senhor. É a oração, esse é o caminho. E por fim, esse banquinho de 3 pernas aqui, de 3 pés, a prática acerca de nós mesmos. Prática acerca do próximo, prática acerca de Deus e agora uma prática acerca de nós mesmos, que é o jejum. É aquilo que nós fazemos para nós mesmos, ou com nós mesmos, conosco mesmo. E jejum envolve uma questão de disciplina pessoal. Vamos entender um pouquinho, antes da gente entrar no texto, propriamente, sobre o que é o jejum.
bom, todo mundo acho que já conhece aqui, já deve ter feito pelo menos alguma vez na vida. Quando você vai tirar sangue, né, doutores? Qual que é a orientação que se dá? Ficar em jejum. Então, eu creio que todo mundo aqui, se já fez algum exame de sangue na vida, já experimentou o que é jejum. Então, não deve ser novidade para ninguém, que é se abster de não comer, né? Se abster de alimentos. Outra informação para você sobre o jejum é que ela não é uma disciplina exclusivamente cristã. Então, a gente vai encontrar lá Zoroastro na Pérsia, Confúcio na China, os iogues, que fazem yoga, né? Lá na Índia, Platão, Sócrates, Aristóteles na Grécia, todos estes tinham práticas também de jejum. Então o jejum não foi algo descoberto pelos cristãos ou pelo povo judeu. Não? Assim como a meditação, a palavra nos ensina, né? O Senhor nos ensina a meditar na palavra, né? A ter momentos de meditação, também essas outras religiões aqui, assim também praticam na questão do método, né? Na questão da forma. Claro que os objetivos são totalmente diferentes. O povo judeu, por sua vez, também recebeu instruções sobre o jejum, né? Novamente com objetivos diferentes. E se a gente for lá ver no Velho Testamento, na lei de Moisés, foi instituído um dia de jejum, que era o dia da expiação. Dá uma olhadinha lá em Levítico 23, 26 comigo. Levítico 23, 26 ao 32, talvez. Levítico 23, verso 26. Aqui diz, é o primeiro jejum. Diz mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. A tradução desse afligireis a vossa alma é a prática do jejum. Então, o Senhor estabelece um dia de jejum, que depois lá em Jeremias e no próprio livro de Atos nós vamos encontrar menção sobre este dia chamado Dia do Jejum, estabelecido aqui por Moisés na sua lei. Então, um dia no ano era reservado, os judeus reservavam e faziam o jejum, e esse dia era o dia da expiação, era o dia em que eles... um dia de arrependimento, né? Um dia de se colocar na presença do Senhor. E dentro da Bíblia também, se a gente for buscar lá, existem várias situações, várias ocasiões em que a gente vai observar essa prática de jejum. Foram momentos de tribulações e de aflições na vida, o povo buscava, então, essa prática do jejum, consagração, buscar mais a Deus também, nesses momentos, né, em que o Senhor toca no coração e vão ao encontro do Senhor. Por enfermidades, encontramos também lá em Salmos, intercedendo pelo povo e pelos irmãos. Daniel, a gente vê lá nos exemplos de Daniel jejuando e pedindo pelo favor de Deus aos seus irmãos, ao seu povo. Preparar-se para um serviço, para um ministério. A gente encontra jejum lá no livro de Atos, no envio dos apóstolos. E para estabelecer presbíteros também. Perdemos uma grande oportunidade aqui de termos um jejum aqui, que foi na nossa eleição de presbíteros. Esse era costume. Foi lá, a gente encontra isso em Atos, na igreja antiga. Tanto Moisés, em Levítico, como Davi, lá no Salmo 35, 13, onde ele vai dizer assim, não precisa abrir: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma em jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Nós aprendemos então aqui que jejum está sempre ligado com aflição da alma. Guarda isso aí, eu vou voltar nesse aspecto. Jejum, a ideia do jejum é afligir a alma. Então, não é afligir o corpo, né? Passar fome. Seria o que normalmente a gente talvez pensaria. Mas o conceito bíblico de jejum é
que isso tem que ter um reflexo na alma, que essa ação que a gente infringe sobre o nosso corpo tem um reflexo na nossa alma. E a outra coisa é que ela está sempre ligada com oração. Então, perceba que na maioria desses casos aqui, a gente sempre encontra jejum e oração bem juntos, bem próximos, uma prática muito próxima. Dr. Lloyd Jones, que é o autor desse livro que nós estamos seguindo aqui, no Sermão do Monte, diz que jejum é abstinência de alimentos com vistas a propósitos espirituais, como oração, meditação, busca do Senhor, ou uma situação ou razão, uma circunstância, né, muito especial, como algumas dessas que nós já vimos aqui. Richard Foster também diz o seguinte, que o jejum deve concentrar-se em Deus e não em nós. Se o jejum não for para Deus, ele vai fracassar. Na verdade, você só vai passar fome, né? O que você conseguiu ali com esse jejum foi só passar fome. Deve ser para glorificar o nosso Pai que está nos céus. E o grande perigo disso, né, é nós amarmos mais as bênçãos do que aquele que nos abençoa. James Packer, que também escreveu aquele livro Conhecimento de Deus, que nós usamos uma época na classe dos jovens, diz assim, não tem nada de mágico no jejum. Então, é somente uma maneira de dizer a Deus que a sua prioridade naquele momento é estar em comunhão com Ele, deixando alimentos e outras coisas para atender essa prioridade naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a gente carregue e a nossa sociedade leve assim conceitos errados sobre o jejum. E talvez até nós, crentes, cristãos, possamos achar que o jejum tem alguma força maior assim, né? Ou pensar, por exemplo, que a gente jejua quando, como é que fala? Quando a oração já não dá mais resultado, né? Você está orando e o negócio não acontece, então o que precisa? Precisa jejuar. A palavra de Deus não ensina isso. Lá quando Jesus ensinou aqueles discípulos que não conseguiam expulsar o demônio, né? E Jesus ensina assim, então, essa casta só se expulsa com jejum e oração. Ele estava querendo dizer que era necessário mais consagração, né? Ele estava querendo dizer que não eram os discípulos que expulsavam os demônios, mas que isso era a ação do Senhor. A gente não tem poder para isso, né? Talvez eles estivessem confundindo essas coisas e talvez precisassem mesmo, então, de jejum. Jejum não é uma prática para ser utilizada, então, quando só orar não funciona. Tira isso da sua cabeça. Reverendo Augusto Nicodemos também, numa das suas pregações, comenta que ele não é meritório. Ou seja, não é um meio para convencer a Deus que você realmente quer aquilo ou precisa daquilo. Então alguns acham que assim, o se sacrificar, o passar fome, ou ter um momento mais extenso de jejum, vai causar alguma comoção no Senhor, de uma forma que Ele vai então atender aí o que você está buscando. O jejum não é para isso, né? E mais uma coisa que jejum não é. Jejum não é uma prática para você se sentir e mostrar que é mais espiritual. Então o camarada lá faz aquele jejum, depois, né, se sente, acha que está pisando nas nuvenzinhas, né, de tão santo que ele fica. Na verdade, que ele se acha, né? Jejum não é para isso, queridos. Então, tirando todas essas coisas erradas assim e talvez conceitos que a gente tenha, vamos voltar para o texto aqui, vamos aprender sobre jejum, vamos ver o que a Bíblia fala e o que Jesus nos ensinou aqui sobre jejum. O verso 16 começa assim, quando jejuardes. E o interessante é que Jesus não começa assim, se jejuardes, né? A hora que jejuardes. É alguma coisa que Jesus entendia que era normal, era uma prática normal dos cristãos. Talvez não seja a nossa, hoje, atualmente, nos dias de hoje, mas ou tão difundida. Eu vejo muito pouco pregação sobre jejum. Aliás, me senti até
como fala, numa saia justa, né? Quando você cai com aquele texto na mão e fala assim, agora é você que vai ter que falar sobre isso, porque talvez, e eu confesso, talvez não tenha tanta prática, né? Talvez o meu banquinho da caridade, da oração e do jejum, aquele banquinho de 3 pernas, esteja meio bambo ainda ali, né? Faltando um pouquinho ali de uma dessas pernas. John Piper fala assim, que Jesus estava atestando que o jejum era uma coisa boa e que deveria ser praticada pelos seus discípulos. Um pouquinho mais à frente, Mateus 9, de 14 a 15, os discípulos de João, os fariseus vendo os discípulos de João lhe perguntam, esquece os fariseus, os discípulos de João perguntam para Jesus, por que a gente jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? O noivo é a pessoa de Jesus aqui, né? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Esses dias são os nossos dias aqui. São os nossos dias. Nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos dele. E jejum é uma prática que também nos leva a estarmos próximos do Senhor Jesus, através do jejum. Então, jejum não é um negócio especial, né, mas é uma coisa comum e deve ser praticado por todo crente, por todo cristão. Aqui, isso que aprendemos aqui nesse começo. E o Senhor continua, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Aqui eu fico pensando, mas se a pessoa se abstém de comida, vai passar fome. Se passa fome, não é uma coisa boa, né? E, obviamente, quando você não está se sentindo assim, confortável, né, satisfeito, aquilo talvez mude um pouco a sua aparência mesmo, né? Então, por que não parecer que está com fome quando você deixou de comer? Que hipocrisia tem nisso? Por que Jesus chamou isso de hipocrisia? Ficar com cara de fome, né? Cara de faminto, quando você deixa de comer. Espera aí. Jesus, ele não estava preocupado. Jesus não está preocupado com as aparências, meu irmão. Não está preocupado com o que você estampa por fora. Ele está preocupado com o que a gente tem dentro do nosso coração. Ele não estava preocupado com a prática do jejum em si. Jesus está olhando para a motivação do coração daquele que jejua. Como a gente disse, o jejum bíblico é para ser uma disciplina espiritual e não uma disciplina do corpo. Tem gente que jejua para emagrecer, não é assim? Borracha, então, personal trainer, né? Vem lá, não é uma disciplina do corpo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? É isso que o médico sempre fala para a gente, né? Esquece o bacon, essas coisas, tira da... Jejum não é disciplina do corpo, mas é uma disciplina espiritual, é uma disciplina do espírito. O jejum é uma disciplina que revela a condição do nosso coração. É para revelar a nossa fome, a necessidade... Quando nós temos fome, quando nós temos necessidade de alimento, isso mostra e faz a gente perceber que a gente precisa do Senhor. Está entendendo? Aquilo que a gente sente no corpo é algo que deve ser levado para a nossa relação com o Senhor. Da mesma forma que a gente precisa de alimento, porque senão a gente morre, a gente precisa do Senhor, porque senão a gente morre. Se não for a salvação no Senhor, a perdição eterna. Assim como o corpo precisa de alimento, precisamos muito mais do Senhor. John Piper diz também, se colocar na presença de Deus com fome, olha só, a gente está falando, né? Se começar a orar, marcar um tempo de oração com fome, mostra quem realmente somos.
nossa fragilidade e a nossa dependência. E isso é afligir a alma. O jejum bíblico usa o corpo para refletir a verdade de Deus na nossa alma. O coração daqueles hipócritas tinha necessidade, tinham fome do quê? De serem reconhecidos. Eles faziam para aparecer. Faziam uma cara de que, ai, coitado de mim, eu estou jejuando. Todos sabiam, para todos saberem que eram espirituais ou algo assim. Necessidade de serem reconhecidos, necessidade de sucesso, necessidade de realização, necessidade de autoestima e não necessidade da graça de Deus. São esses que Jesus chama de hipócritas. Vocês estão na igreja não para glorificar a Deus, não para dar honra àquele que é o Criador e Redentor nosso, mas vocês estão na igreja pelos seus próprios, pela sua própria cobiça. A gente encontra isso lá em Tiago. A gente leu agora aqui em Isaías, o texto com o nosso irmão. Por que o Senhor não aceitava aquele jejum? Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber dos meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito, seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça, têm prazer em se chegar a Deus. E fala assim ainda, por que jejuamos nós? Não atenta para isso. Eles estavam assim, meio que buscando ao Senhor. E o Senhor responde, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, aquilo que também é responsabilidade sua, você quer que Deus já resolva, né? Você está jogando tudo nas costas do Senhor, e Ele tem que dar certinho, prontinho, do jeito que você quer. Essa era a motivação, esse era o porquê eles jejuavam. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Essa oração e esse jejum não passa do teto, como a gente diz. Essa era a hipocrisia que Jesus está ressaltando aqui, está mostrando aqui, e está colocando isso na nossa frente. O que a gente tem vindo buscar na igreja? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. A gente tem vindo para a igreja para quê? Para resolver nosso problema, para que o Senhor dê emprego? Qual a nossa motivação? Por que nós procuramos a Deus? O que tem alimentado o nosso coração? O que tem alimentado o nosso coração? É a busca do Senhor, é estar com Ele, é a comunhão com Ele? Ou são as coisas deste mundo? Jesus vai testar então a nossa sinceridade quanto a essa realidade de Deus na nossa vida. Verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais. Olha, Jesus está ensinando justamente o contrário. Então, quando você usar essa prática, você faz o quê? Lava o rosto, né? Penteia o cabelo, ungir aqui, deviam passar algum olhinho, né? Uma brilhantina, alguma coisa para ficar com o cabelo ajeitado. Tá? Unge a cabeça, lava o rosto, fica bonitão, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Então, para quem que a gente tem que parecer, né? Para quem que a gente tem que aparecer, ou para quem que a gente tem que se mostrar? É para o Senhor, para o Pai. E como é que a gente tem que fazer isso? Em secreto. Primeiramente, a gente tem que notar que tem uma grande diferença entre jejuar para ser visto e ser visto jejuando, tá? Olha só, né? Percebe? Uma coisa é você fazer com a intenção de ser visto, e outra coisa é se alguém descobrir que você está jejuando, gente, não é pecado, não vai parar tudo agora porque, né? Não deu certo aqui com o que Jesus disse, você tem que começar de novo em secreto. Não é isso,
né? Aliás, a gente viu aqui em alguns motivos de jejum do povo de Deus, eram conclamações públicas de jejum. O povo inteiro jejuava, se reunia para jejuar. Isso é bênção do Senhor. A questão é, mais uma vez, não é a aparência, não é o ato, mas é o que está dentro do nosso coração, é a motivação. Quando o nosso objetivo deve ser visto por Deus e não pelos homens. É fácil ser crente na igreja. É fácil fazer coisas de crente na igreja. Orar, pregar, ler a Bíblia, dar esmolas, ajudar alguém. Aqui dentro é muito bacana fazer isso, né? E, aliás, quando a gente faz isso, parece que você é mais espiritual, assim. Nós estamos falando, e Jesus não está tratando aqui, e como eu disse no começo, não é a vida dentro da igreja, não é a vida dentro da caixa, mas é a vida fora da caixa. É lá que nós vivemos o verdadeiro cristianismo. É lá que nós vivemos a nossa vida cristã. E para isso a gente precisa do banquinho. Caridade, amor ao próximo, ajudar ao próximo, né? Gostoso ouvir os irmãos aqui. Oração e jejum. Jesus nos deixou esse banquinho de 3 pernas. Mas Jesus vai testar a nossa sinceridade nas coisas em que nós fazemos em secreto, porque Ele diz aqui, olha, e sim ao teu Pai em secreto, olha só a sequência, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amados, o Senhor nos vê. O Senhor sabe de coisas que ninguém sabe da nossa vida, da sua vida. Deus sabe. E quantos pecados talvez nós evitaríamos de cometer se nós tivéssemos essa real noção de que o Senhor está nos vendo. E quando saímos daqui, porque aqui, como eu disse, né? Aqui às vezes é fácil ser crente, mas quando nós saímos daqui, o Senhor vai junto, o Senhor está lá, e o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo. O Senhor quer ser o único Deus na minha e na sua vida. De que você tem fome? John Piper disse também que os nossos apetites direcionam a nossa vida. Aqueles seus sonhos, aquilo que a gente quer muito, né? As nossas vidas começam a ser direcionadas para isso. O que mais queremos na vida? É o Senhor? É a glória dEle? E se assim for, glória a Deus, porque nossas vidas serão direcionadas para Ele. Nossas atitudes, nosso comportamento, nosso agir fora da caixa, nosso viver na semana. A gente passa muito pouco tempo aqui. Só no domingo, às vezes durante a semana, no encontro. Verso 18. A fim de não parecer aos homens que jejuas. E lá no fim. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Que recompensa é essa? O que são as recompensas quando nós jejuamos corretamente? Seria mais dinheiro? Mais sucesso? Não, né? Não vamos voltar lá no começo da pregação. Então, quando a gente jejua, o que a gente busca? E aí, nada melhor do que a gente se voltar ao próprio Sermão do Monte. E olha um pouco atrás, na própria oração dominical, nas petições da oração que o Senhor nos deixou. Lá tem um esboço, lá tem uma ideia do que o cristão, do que o crente deve buscar. Quer ver só? Lá fala assim: santificado seja o teu nome. O crente busca a santificação do nome do Senhor. O crente busca não a sua glória, mas a glória dEle. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca, tem que terminar, tem que culminar
na glória do Senhor. Venha o teu reino. A gente pede pelo reino dele. A gente pede para que ele mande. O reino é onde você manda, né? Onde tem rei e o rei manda. Quando a gente pede o teu reino, a gente está dizendo assim: Senhor, não é mais a minha vontade, não. Agora é a sua vontade que vai fazer, vai dizer o que eu tenho que fazer. Seja feita a tua vontade. Nessa sequência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sustento, alimento, não deixa faltar. Daqui a pouco a gente vai ver lá que Jesus ensina os discípulos a olhar os lírios, a olhar os pardais, os pássaros. Não fica ansioso por essas coisas, porque o Senhor cuida da gente. Perdoa as nossas dívidas, perdão. Nós precisamos de perdão. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. São todas essas coisas que com que seremos recompensados. Quando nós jejuamos e oramos, acima de buscar a solução para alguns problemas que realmente às vezes enfrentamos e precisamos orar, e o Senhor quer que nós nos ajoelhemos e estejamos humilhados aos seus pés, Ele planejou essas bênçãos para nós. E é sobre elas é nelas que nós devemos esperar. É essa recompensa que nós devemos esperar quando jejuamos. Na verdade, é tudo que precisamos. Se você tiver esse conjuntinho de coisas aqui, o que mais você precisa? Fala para mim. Tem o perdão de Deus, tem o sustento, está com Ele, vive para a glória dEle, não há mais culpa. E é por isso que são por essas coisas que nós jejuamos. Amados, concluindo aqui, o jejum bíblico que nós vimos, concluindo o que nós vimos, o jejum bíblico é uma disciplina espiritual, acima de tudo, que nos faz crescer na fé. O jejum tem que nos fazer desenvolver a fé, nos faz crescer no conhecimento de Deus, porque nós nos aproximamos mais do Senhor, na comunhão com o Senhor. Ele também expõe os nossos pecados e mostra quem nós somos. Por isso o jejum tem esse sentido de afligir, foi chamado, biblicamente, de afligir a alma. Porque ele mostra a nossa realidade e condição de pecador. E quando ele faz isso, e quando a gente enxerga isso, a gente enxerga que nós precisamos do Senhor. A gente vê que a nossa verdadeira fome tem que ser da graça do Senhor Jesus e da misericórdia dEle na nossa vida. Porque senão a gente não é nada e não faz nada e vai viver uma vida miserável, talvez em busca de alguma coisa que nunca vai encontrar. É um período especial. O jejum também é um período especial de busca a Deus e de reforma de vida. Tem um teólogo chamado Kenneth Hagin, que é pentecostal, enfim, falou algumas outras coisas que a gente não concorda, mas uma delas é bem interessante. Ele diz assim: o jejum não muda a Deus, mas mudará você. A gente não jejua para mudar a vontade de Deus, mas quando a gente faz isso, o Senhor trabalha no nosso coração e na nossa vida e nos transforma para a glória dEle mesmo. Terceiro, que a gente aprendeu: jejum em secreto. Não precisa colocar no Facebook, gente? Sei lá, estou jejuando, Põe lá seu post lá. Não, é secreto, tá? Quando você fizer jejum, jejue em secreto. É só você e o Senhor. Tá? Não é para ser visto, Vamos entender isso aqui. E sempre acompanhado de oração. Sempre acompanhado de oração. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. E fica aqui esse encorajamento para todos nós, para aquele que não faz, ou também até nunca experimentou, que se disponha, que faça um propósito, experimente, ou que volte à prática. É bênção. É bênção para a igreja. Bênção na sua vida, bênção na sua família. Quem crê
Outro caso também é aquele que quer, mas não pode por algum motivo de saúde. Também não. O senhor conhece todas as coisas. Às vezes você tem, eu não sei que causas, pode ter hipoglicemia, né? Questão de açúcar e outras coisas, não pode ficar sem comer muito, por muito tempo, um tempo muito prolongado. O senhor sabe disso. Mas lembrar que o ponto central do jejum, amados, não é o ficar sem comer, mas é a aflição na alma, é o quebrantamento no seu coração. Não perca isso de vista, para a gente não perder a riqueza e o propósito desse ensinamento de Jesus e dessa prática. E o terceiro, para aqueles que já fazem, já praticam. Aqui é só um incentivo de continuarem. E que o Senhor, assim, venha, então, avivar a igreja dele. Né? Avivar a nossa igreja aqui. Avivar as nossas vidas, as nossas famílias. Através da caridade, do se dispor a fazer o bem ao próximo. E que grande lição a gente teve aqui hoje à noite com os nossos irmãos. A orarmos mais e a jejuarmos mais. Que o Senhor nos abençoe assim. Vamos ouvir o coral? Baixe sua cabeça. Reflita na música, reflita nessa mensagem. Disponha seu coração à obra do Senhor, à comunhão com o Senhor, a gastar mais tempo com o Senhor.
Ao Senhor. Senhor, não somos nada sem o Senhor. Precisamos do Senhor. Que o Senhor aplique essas palavras santas, tua revelação, deixada para nós, no coração de cada um aqui, ó Pai, no meu coração, que nós tenhamos este quebrantamento verdadeiro, genuíno, que vem do Teu Santo Espírito, reconhecendo a nossa pequenez, nossa fraqueza e principalmente o nosso pecado. Esse pecado que faz divisão entre nós e o Senhor. Porque quando enxergamos o nosso estado e a nossa condição de miséria espiritualmente, de que não merecemos a Tua bondade, nós nos lembramos de quão grande o Senhor é, de quão misericordioso o Senhor é, de quão gracioso o Senhor é, de que o Senhor está de braços abertos, esperando que nós nos lancemos nos Teus braços, Senhor, esperando que nós confiemos inteiramente no Senhor, esperando que nós sejamos alimentados nos nossos sonhos, somente pelo Senhor, ó Pai. Que sejamos sustentados somente pelo Senhor. Paremos de achar que somos sustentados pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho, pela nossa própria inteligência. Mas precisamos da Tua graça, meu Deus. Precisamos do Senhor na nossa vida. Quebra corações, Senhor. Transforma vidas. Transforma a minha vida, Pai, naquilo que precisa ser mudado. Cuida do Teu povo, Senhor, para que possamos experimentar um verdadeiro avivamento, Senhor, avivamento no poder do Teu Espírito, avivamento que traz Teu povo humilhado, mas rendido à Tua graça, Pai, à Tua misericórdia. Cuida de nós, Senhor, cuida da Tua igreja, que esse modo de viver, Senhor, não é algo que a gente só fale, conte e exerça aqui na igreja, mas seja o nosso estilo de vida no mundo, ó Pai. A gente leve isso para onde a gente trabalha, estuda e faz, e que esse amor ao próximo, que a oração que nos aproxima do Senhor e que a prática do jejum, Senhor, saibamos usar essas formas de graça e isso que o Senhor deixou para nós, porque o Senhor sabe que é coisa boa. Que o Teu povo aqui cresça então na fé, no amor, na esperança, no testemunho do Senhor Jesus, Pai, aguardando o dia, ou que o Senhor nos leve, ou que o Senhor Jesus volte para Te encontrarmos lá no céu, Pai. É no nome do nosso precioso, do nosso Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém.